Fala pessoal, é provável que o megalodonte seja a única criatura que, mesmo milhões de anos depois de desaparecer da face da Terra, continua aterrorizando os humanos. Mas tem uma razão para isso, afinal até mesmo os dinossauros mais ferozes acabam parecendo lagartos inofensivos se comparados com este tubarão gigante sanguinário. Quão forte era esse monstro e por que ele foi extinto? O que aconteceria se os megalodontes ainda existissem? Há alguma chance de que eles estejam se escondendo em algum lugar nas profundezas do oceano? Hoje você vai descobrir as respostas para todas essas perguntas. Temos certeza de que você nunca assistiu um vídeo tão detalhado sobre este monstro antigo. Vamos lá! Primeiro, vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que é o megalodonte? O que sabemos sobre esse terrível predador que não é baseado nos filmes de ficção científica e sim nos cientistas? Um dos mitos mais comuns é que o megalodonte era um dinossauro, afinal esse monstro tinha um tamanho enorme e viveu há muito tempo, algo que também pode ser dito sobre os répteis antigos. Bem, não acredite mais nesta lenda. Os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, enquanto os megalodontes reinavam nos oceanos cerca de 23 a 4 milhões de anos atrás, durante o período do Mioceno inferior até o Plioceno. Como você pode perceber, esses dois bichos não tiveram a chance de se conhecerem. Existe uma outra teoria popular que diz que esse tubarão gigante era parente do tubarão branco dos dias atuais. Os fósseis dos dentes do megalodonte realmente se parecem com os dentes do tubarão branco e muitos paleontólogos profissionais acreditavam que isso indicava uma relação evolutiva próxima entre as duas espécies. Por um tempo, os cientistas ignoraram que a semelhança estava longe de ser óbvia. Os dentes do megalodonte são muito mais grossos e lembram uma grande letra D, se cortados transversalmente. Seus dentes são muito menores e mais regulares. Além disso, eles têm uma área escura em forma de seta chamada burlé. A teoria se manteve até o momento em que uns pesquisadores dos Estados Unidos descobriram a espécie Carcharodon rubelli, que tinha características intermediárias entre os tubarões brancos e os tubarões mako pré-históricos. Portanto, o megalodonte não é um ancestral direto do tubarão branco contemporâneo. Em vez disso, ele pode ser considerado seu tio-avô ou tia-avó. No entanto, surge outro problema. Se a semelhança entre eles não pode ser confirmada, então como podemos imaginar a aparência desse monstro antigo? O que acontece é que, como todos os outros tubarões, o esqueleto do megalodonte consiste principalmente de cartilagem. Sim, o mesmo material do qual é feito nossas orelhas e narizes. A cartilagem é leve e resistente, por isso permite que os tubarões flutuem e viajem longas distâncias gastando pouca energia. O problema é que ela não se transforma em fóssil. Assim, todas as nossas ideias sobre os megalodontes são baseadas apenas nos dentes e nas vértebras encontrados. Mas isso é o suficiente para entender o quão feroz era esse monstro. Por exemplo, podemos dizer com certeza que este é o maior tubarão que já existiu nos oceanos. Os maiores exemplares tinham mais de 18 metros de comprimento e pesavam cerca de 50 toneladas, ou seja, alguns metros mais longos e muitos quilos mais pesados do que um vagão de trem. Já está passando a vontade de que eles ainda existam, né? No geral, as fêmeas eram significativamente maiores do que os machos. Elas mediam de 13 a 17 metros, contra 10 a 14 metros deles. Mas, mesmo os megalodontes recém-nascidos atingiam tamanhos de 2 a 10 metros e meio. Já deu para entender que eles eram monstros mortais desde os primeiros dias de suas vidas, né? Você provavelmente deve estar se perguntando de onde vêm esses números tão exatos. Os cientistas os calcularam com base no tamanho dos dentes do megalodonte, que podem ser encontrados em muitas partes do mundo. Eles são mais frequentemente encontrados nas regiões costeiras do sudeste dos Estados Unidos. O comprimento médio do dente deste monstro é de 10 a 13 centímetros, mas exemplares maiores já foram encontrados. Os maiores têm mais de 18 centímetros de comprimento, outra razão pela qual os megalodontes não podem viver no mundo moderno. A propósito, se você por acaso encontrar um dente desses, poderá ganhar um bom dinheiro. Alguns colecionadores estão dispostos a oferecer $50 mil por eles. Um tubarão gigante armado com dentes do tamanho de uma adaga. Não gostaríamos que ele continuasse
continuasse escondido nas profundezas do oceano, não é mesmo? No entanto, se você ainda não está impressionado, é hora de contar mais detalhes sobre esse assassino sedento de sangue com o qual a humanidade teria que lidar. Os cientistas há muito tentam descobrir por que o megalodonte atingiu um tamanho tão grande, e eles têm uma teoria incrivelmente assustadora. Os tubarões se destacam por sua forma especial de reprodução, chamada ovoviviparidade. Os embriões se desenvolvem dentro de ovos que a fêmea carrega no útero, e os filhotes saem da casca do ovo ainda no corpo da mãe. Já vamos avisando que agora você vai ficar assustado. Os pesquisadores acreditam que o primeiro filhote de megalodonte que eclodia dentro da mãe comia todos os outros ovos. Esse processo é chamado de canibalismo intrauterino. Isso ajudava o recém-nascido a ganhar peso rapidamente e ficar pronto para caçar. Mas seu primeiro assassinato ele já cometia antes mesmo de nascer. Naturalmente, depois dessa experiência, esse monstro estava pronto para caçar absolutamente qualquer presa. Na costa do Peru foram encontrados ossos de mamíferos marinhos do final do Mioceno com vestígios de mordidas brutais. As marcas dos dentes, é claro, pertenciam ao megalodonte. Os ossos pertenciam a pinípedes, como as focas atuais, e a mysticetus, ou seja, baleias pré-históricas. Isso mesmo, você ouviu direito. O megalodonte era capaz de matar uma baleia. Normalmente, seu cardápio consistia em espécies de tamanho médio, mas às vezes seu apetite abria e o tubarão atacava os antigos parentes da enorme baleia azul. Nesse caso, o megalodonte usava táticas extremamente cruéis. Primeiro, ele arrancava as nadadeiras e a cauda do pobre animal, e só então rasgava a caixa torácica da baleia em defesa. Como você deve ter adivinhado, para esse ataque ele precisava ter mandíbulas incrivelmente impressionantes. Em comparação com o megalodonte, o tubarão do filme do Steven Spielberg é só um gatinho. Os biólogos dizem que a boca deste gigante media 2,7 por 3,4 metros e era recheada com 276 dentes. O que você acha? Será que as pessoas se arriscariam a surfar e mergulhar se ele ainda existisse hoje em dia? Além de seu tamanho impressionante, essas mandíbulas também eram incrivelmente fortes. Estudos que reconstruíram a força da mordida do megalodonte permitem que ele seja considerado um dos predadores mais poderosos que já existiram na Terra. Aqui vão alguns números para que fique mais claro. A força média da mordida humana é de cerca de 1.300 newtons. No caso de um grande tubarão branco, esse número é de pouco mais de 18.000 newtons. Um número muito maior, né? Mas se falarmos do megalodonte, tudo isso é insignificante. A força da mordida desse monstro variava de 108.000 a 183.000 newtons. Até mesmo o famoso Tiranossauro Rex ficava parecendo patético ao lado dele, afinal suas mandíbulas se fechavam com uma força de cerca de 30.000 newtons, ou seja, 6 vezes menos. O paleontólogo Chuck Ciampaglio, professor da Wright State University, não tem a menor dúvida de pôr o megalodonte acima do tiranossauro na cadeia alimentar. Segundo o cientista, o réptil, cuja cabeça caberia facilmente na boca do tubarão, não teria a menor chance. Será que isso significa que o megalodonte não tinha concorrentes? Você ficaria surpreso, mas havia um predador no planeta que era capaz de superar esse tubarão gigante. Estamos falando do Leviathan melvillei, uma enorme baleia predadora com os maiores dentes conhecidos pela ciência. Seus dentes superiores tinham 36 centímetros de comprimento e 12 centímetros de diâmetro. Você pode pegar uma régua para ver que ela era um verdadeiro pesadelo flutuante. O Leviatã caçava aproximadamente as mesmas presas que o megalodonte, incluindo outras baleias. Os cientistas acreditam que as batalhas entre eles aconteciam muito raramente, mas mesmo assim, quem teria vencido essa batalha de monstros? Eles eram quase do mesmo tamanho, mas o Leviatã era um nadador mais ágil e tinha um intelecto mais desenvolvido. Por outro lado, ele teria que subir à superfície para uma porção de oxigênio durante a batalha. E não podemos esquecer da tática do tubarão de arrancar as nadadeiras com suas mandíbulas fenomenalmente poderosas. Provavelmente a vitória iria para o megalodonte. Ele era o maior predador, mesmo entre os maiores predadores. Mas o que aconteceu com esse animal tão poderoso e impiedoso? Será que a ciência tem uma explicação para como o megalodonte, que não tinha rivais à altura, poderia desaparecer repentinamente da face da Terra? Até recentemente havia várias teorias sobre o que poderia ter levado
levado à extinção desse tubarão predador gigante. A maioria dos cientistas concorda que a mudança climática foi o que levou a isso. Afinal, nos tempos antigos, o oceano era muito mais quente. Outras razões foram o aumento da competição por presas, como resultado da evolução e a extinção de certas espécies de presas. Esta última hipótese foi recentemente confirmada. Um grupo de pesquisadores da Itália analisou os fósseis e descobriu que o poderoso tubarão não sobreviveu à mudança na dieta. Isso aconteceu quando a principal presa dos megalodontes, as baleias anãs, deram lugar às baleias maiores dos dias de hoje. Pois é, o predador que apavorava todos os seres vivos não aguentou o sumiço do seu prato preferido do cardápio. No entanto, existem pessoas que se recusam a acreditar nisso. E se os megalodontes simplesmente se esconderam nas profundezas infinitas do oceano e pacientemente aguardam sua hora de voltar? Até mesmo o Discovery Channel exibiu um filme sobre o assunto. Queremos ver as evidências, por favor. Bem, a verdade é que os especialistas têm várias maneiras de provar que esses assassinos com numerosos dentes não representam uma ameaça para a humanidade. Em primeiro lugar, nenhum dos incontáveis fósseis de dentes de megalodonte encontrados em todo o mundo data de menos de 1,5 milhão de anos. E vale lembrar que os dentes desses animais eram trocados várias vezes ao longo de suas vidas. Além disso, não há evidências de que em 1,5 milhão de anos, pelo menos uma criatura marinha tenha morrido por causa de uma mordida de um tubarão maior do que um tubarão branco. Tá, mas supondo que os megalodontes estão escondidos em profundezas inacessíveis aos humanos. Lembremos do filme Mega Tubarão. Nele, um tubarão gigante se escondia na Fossa das Marianas. Será que isso é possível na realidade? Na verdade, não. As pesquisas mostram que os megalodontes viviam em águas costeiras rasas, onde as presas eram abundantes. Além disso, a maioria dos grandes tubarões contemporâneos vive nos 500 metros superiores da coluna de água. As profundezas são muito pobres em alimento para um gigante desses viver. O que um megalodonte de 17 metros comeria lá no fundo? Pepinos do mar? E por último, o principal argumento que garante que você pode nadar sem medo de ser engolido por um megalodonte é que ninguém nunca os viu. Já dissemos hoje que ele era o principal predador do oceano, ocupando o degrau mais alto da cadeia alimentar. Seria estranho se ele ainda não tivesse sido visto, não é? Não há dúvida de que o fundo do mar oculta muitas criaturas ainda desconhecidas para os humanos, mas o megalodonte claramente não é um desses animais que se esconde timidamente. E sim, existem muitas fotos na rede nas quais este monstro foi supostamente registrado. Se você excluir as fotos editadas com o Photoshop, sobram só imagens de tubarões-baleias, um animal enorme, mas completamente inofensivo. Mas devemos reconhecer que um caso suspeito foi sim registrado. Cientistas australianos marcaram um grupo de tubarões brancos e após 4 meses, um dos dispositivos de rastreamento apareceu na praia. Ele pertencia a uma grande fêmea de 3 metros e os dados do rastreador sugerem que alguém a devorou. No entanto, os pesquisadores têm certeza de que se trata de um tubarão branco ainda maior. Na verdade, as pessoas deveriam ser gratas à natureza por ela ter nos livrado de viver lado a lado com esse monstro. Você entendeu como seria difícil para nós se o megalodonte ainda reinasse nos oceanos? Íamos ter que esquecer dos passeios em pequenos barcos e mesmo para as embarcações de médio porte, um tubarão adulto seria uma séria ameaça. Muito provavelmente as pessoas teriam que equipar todos os barcos. Nenhuma embarcação sairia para o mar sem um radar especial, um enorme arpão ou mesmo um canhão de convés. Ao mesmo tempo, o próprio megalodonte teria dificuldades. As baleias atuais são muito distantes de suas presas ancestrais. Elas são significativamente mais inteligentes e possuem um comportamento defensivo mais sofisticado. Seria difícil para um megalodonte fazer uma emboscada para animais que têm ecolocalizadores, se bem que um monstro tão feroz talvez conseguisse. O que você acha? Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.